Olá, voltando agora para os processos, né? Processos de cura das feridas. Vamos para a última fase, que é a quarta fase, que é o processo de cura das feridas. Nas fases anteriores, nós visava o quê? Ter conhecimento dos traumas, das feridas, e nessa última fase tem por fim o quê? Curá-las por meio de Jesus Cristo, né? Com certeza, por meio sempre de Jesus Cristo que as feridas serão curadas. E vamos lá. Continuando, né, com a história de Mefibosete, que nós pegamos ele como exemplo. Mefibosete, ele começa a experimentar a cura das emoções. Vamos lá, o retorno às raízes do passado. Então, o que acontece? Lá em 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o Davi, ele se lembra que ele fez um acordo com Jonatas. Jonatas, que é o pai de Mefibosete, que eles fizeram um acordo que se algum deles morressem, um cuidasse da descendência do outro. E o Davi, ele se lembrou dessa promessa. Ele perguntou aos seus criados se existia alguém da descendência de Jonatas, né? E eles falaram que existe um tal Mefibosete, que mora lá, que vive lá em Lodebar. E o rei Davi, ele mandou buscar o Mefibosete para vir comer com ele na mesa dele, né? E a partir daí começa a restauração na vida do Mefibosete. O que nós vamos ver? Inicialmente, o que acontece com o Mefibosete? Quando ele chega naquele ambiente, né? Naquele ambiente agora que, quando você vai ver lá no decorrer da vida, vai ver que ele vai passar a morar lá com Davi, comer todos os dias na mesa com o rei. Mas, assim, o que nós vemos? Quando o Mefibosete, ele chega lá, como diz, um retorno às raízes do passado, porque quando ele chega lá, ele se lembra de toda aquela infância que ele passou naquele lugar. Ele se lembra de tudo, inclusive dos traumas, né? Dos traumas que ele passou ali. Quando ele estava lá e, de repente, ele soube da morte do pai e do avô, em que ocorreu toda aquela situação em que ele ficou coxo, né? Ele ficou aleijado de ambos os pés. Então, ele se lembra de todo esse sofrimento que ele passou naquele lugar. E ele se sentia muito... E ele passou por tanto sofrimento que nós vamos perceber que ele se sentia como uma pessoa abaixo de ninguém. Quando ele chega lá para conversar com Davi, ele fala da seguinte forma: por que mandar? Tipo assim, quem sou eu? Quem sou eu? Um cão morto para que você pudesse me chamar? Então, assim, nós vemos aí o que ele se sentia, como ele se sentia depois de tanto sofrimento. O Mefibosete se sentia como um cão morto, ou seja, como uma pessoa que não se, como uma pessoa que é um ninguém da vida. É aquele tipo de pessoa que se considera como nada, da seguinte forma: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Então, um cão morto, basicamente, é uma pessoa que está nessas condições de não ser ninguém, de ter uma vida assim, inútil para ele, inútil para a sociedade. Ou seja, é como se ela quisesse dizer que não teria como ele ajudar em nada, ele é um peso. Tipo, é como se ele quer dizer da seguinte forma: eu sou um peso para mim, para a sociedade, para todos os que estão comigo. Então, eu não sirvo para nada. É isso que ele quis dizer. E, assim, para que nós possamos entender de uma forma melhor, vamos lá para as características de um cão morto. Vamos lá, temos 3 características de um cão morto, que é o quê? Desânimo, resistência e vingança. Primeiro, vamos para o desânimo. O que nós vemos sobre o desânimo?
Uma pessoa desanimada é uma pessoa que ela não tem perspectiva. Porque o desânimo é quando a pessoa ela não tem forças para ir para ser ou para ir atrás de nada. Ela praticamente desistiu na vida. Ela está ali só vegetando, né? Então, uma pessoa o desânimo, ele leva à tristeza, que leva à depressão, que acaba levando à angústia, e a angústia ela busca uma saída, que é a loucura, a morte ou o suicídio. Então, nós vemos que são consequências terríveis que fazem com que haja necessidade de essa pessoa ser liberta, sair desse lugar, através de Jesus. Então, é algo sério que tem que ser retirado. É algo sério que precisa ser restaurado. Essa pessoa precisa ser restaurada. Porque ela está correndo sérios riscos, né? Até risco relativo até a vida mesmo da pessoa. E temos outra característica, que é a resistência. Então, o que é uma pessoa com resistência? É uma pessoa muito difícil de... Uma pessoa difícil de você até comunicar com essa pessoa. É uma pessoa que age com total indiferença. Só que lá no fundo ela está mendigando amor. Então, essa pessoa, isso foram pessoas que sofreram vários traumas no passado. E vamos falar também sobre a vingança. A vingança, ele é um sentimento terrível. Porque muitas pessoas que passaram por traumas terríveis na sua vida, elas desenvolvem a vingança. E uma pessoa que desenvolve a vingança, ela se torna um inimigo implacável. Então, essas pessoas que têm essas características, elas precisam ser curadas. E Jesus, ele quer nos curar. Jesus, ele quer nos curar. A palavra de Jesus falou que assim, eu não sei quais foram os problemas, os traumas que vocês tiveram na vida, né? Só que Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus, ele foi desprezado. Ele foi desprezado, ele foi humilhado. Jesus, ele era aquele de quem os homens escondiam o rosto. E uma parte interessante também, que a palavra de Deus não fala que Jesus foi desprezado. Jesus foi o mais desprezado entre os homens. Homens de dores. Foi aquele de quem os homens escondiam o rosto. Então, Jesus, ele é aquele que ele pode dizer: eu sei o que você está passando. Eu sei o que você passou, o que você está passando, e eu posso te ajudar. E Jesus, lá na cruz do Calvário, ele levou todas as nossas dores, todas as nossas feridas, todas as nossas doenças, sejam doenças físicas ou emocionais. Jesus levou tudo. Jesus levou tudo. Então, nós não precisamos passar por traumas, nós não precisamos ficar presos nos traumas, porque Jesus fez isso para nós. Jesus foi humilhado, ele foi rejeitado, para que nós nunca fôssemos humilhados, para que nós nunca fôssemos rejeitados. E através de Jesus Cristo, através do Senhor Jesus, nós podemos, o que nós fazemos? Nós levamos aquelas dores, aquelas feridas, aqueles traumas até a cruz do Calvário. Jesus, ele quer levar todas aquelas dores, todas aquelas feridas na cruz do Calvário, para que nós sejamos livres. Para que nós sejamos livres, e vamos ser livres através de Jesus. Vamos ser completamente curados, completamente libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque ele quer nos curar. Na verdade, ele passou por todos aqueles traumas para que nós não precisássemos passar. E ele está aqui para nos ajudar,
para nos ajudar a tirar todos aqueles traumas e sermos livres, e sermos completamente livres, porque quando nós mudamos por dentro, quando o nosso interior é mudado, tudo começa a mudar. Porque às vezes a gente pensa que as coisas vão mudar de fora para dentro, né? Que as coisas... Não é assim. As coisas mudam de dentro para fora. Porque tudo que nós somos tem capacidade, tem potencial de se manifestar. Então, que nós venhamos a receber a liberdade que Jesus nos libertou. Amém? Agora vamos para a próxima fase, que é a administração.